Então vamos falar agora sobre planejamento na área de vendas, tá? O planejamento na área de vendas é uma questão que tem que ser trabalhada diretamente com a área de marketing. Tá? Porque aquelas pesquisas de mercado, aqueles desenvolvimentos de novos produtos, as questões de comportamento do consumidor, novas tendências, isso tudo é responsabilidade do marketing ficar investigando e ficar abastecendo a área de vendas. No entanto, a parte prática, as informações vêm do marketing e na prática isso aí é traçado através de colocado em prática, prática, a pessoa fica repetindo as palavras, é colocado então em forma de planejamento de vendas. Planejamento de vendas nada mais é do que traçar uma ação, então, para se chegar a um determinado objetivo. O que a gente pensa nesse sentido quando a gente vai falar em planejamento de vendas? A gente pensa em perguntas como que produtos eu vou focar esse semestre ou esse trimestre, não sei como é que é, cada empresa tem a sua divisão, tá? Que quantidades seriam adequadas para esse semestre, por qual método que a gente vai trabalhar, a gente vai modificar alguma coisa em termos de metodologia de vendas, por quem, né? Quem são as pessoas responsáveis por isso e quando. De novo, né? Vai ser bimestre, trimestre, anual, semestral, isso é a empresa que define. Mas o planejamento de vendas é algo muito importante, porque é através desse planejamento que a equipe de vendas vai guiar o seu trabalho, tanto no sentido de metas, quanto no sentido de produtos e de determinações em geral. Então, são essas decisões que levam, né, a equipe de vendas a saber buscar o seu próprio rumo. Então, apesar dos planos de venda ser responsabilidades do gerente, que a gente falou um pouco sobre o gerente, tá? Os planos de venda eles também fazem parte da administração em geral. Como assim? Um bom gerente, ele vai trabalhar o plano de vendas de acordo com as diretrizes da matriz, as diretrizes da direção da empresa e do que vem do marketing, mas ele vai usar a equipe também para ajudar a chegar nisso. Como assim? Vou exemplificar. Quando eu recebia da Avon esse material, né? Nós lá trabalhávamos por trimestre. A gente recebia no início do trimestre o que o marketing tinha desenvolvido e o que a direção tinha, claro, né, projetado. Então, eles gostariam de focar em tais produtos ou em tais linhas de produtos esse semestre, inclusive ia ter incentivos específicos para as linhas e as metas de venda, né, da minha região, né? E aí, o que eu fazia? Eu tinha que sentar, pegar todos aqueles números, aqueles direcionamentos, as campanhas que vinham, porque muita coisa já vinha pronta do marketing nacional, sentar e pensar, o que eu faço agora? Né? Quem vai me ajudar? Claro que a equipe toda vai ajudar, mas eu sei que existem profissionais que têm melhor desempenho em determinadas linhas de produto, outros em outras. Eu tinha profissionais excelentes em captação de mão de obra, né? Em captação de novos vendedores, que a gente trabalhava com as revendedoras, né? Vocês sabem como é que funciona. E o que eu fazia normalmente? Eu chamava a equipe. Claro que eu já montava isso para mim. Eu sentava, pegava essas informações que vinham das reuniões de trimestre e já colocava isso projetando o meu trimestre, eu, Cláudia, gerente. Mas também pegava e trazia o pessoal para terminar de construir, ou para pelo menos, né, abraçar a causa construindo junto o planejamento. Então eu dizia assim, esse trimestre vai ter incentivo para venda de determinado produto, de determinado perfume. Do perfume X. Então, eu vou fazer uma promoção interna nossa, onde eu vou dar a premiação tal para o primeiro, para o segundo, para o terceiro colocado, né? Daí botava lá TVs, viagem, sei lá o que colocava lá, e até grana, às vezes grana. E eu pedia para que fossem, então, os meus vendedores me dessem o que eles acham que seria interessante de estratégias para se chegar nessas metas e para que eles conseguissem alcançar esses prêmios. E não me surpreendia porque vinha coisas muito legais que eu sozinha não tinha pensado. Ações práticas de dia a dia de rua que faziam parte do nosso planejamento para alcançar essas metas que eu sozinha não teria desenvolvido.
Então, é muito interessante que tu traga o teu vendedor para fazer esse planejamento de vendas, se um dia tu for gerente de vendas, porque a gente, por mais que seja excelente na profissão, pode ser, não impede, mas o trabalho em equipe e a visão do conjunto é melhor que a visão só do gerente. Mas vamos falar um pouco de como definir objetivos, né? Porque daí essas coisas vêm, então, da matriz, ou da direção nacional, ou da direção da empresa de uma forma geral, e o gerente de vendas tem que fazer isso virar prática. E a gente tem, então, 3 fatores principais que o gerente de vendas tem que observar na hora de desenvolver de destrinchar essas diretrizes, que são os objetivos, os métodos e as responsabilidades. Isso fala bem no texto, assim, no prezi que eu montei para vocês, tá? Mas até tem um videozinho de um porquinho muito bonitinho, que depois vocês olham, porque é uma coisa... Ele tem uma meta para alcançar, mas ele não tem planejamento, então ele tenta de tudo e se rala, né? Vocês olham o vídeo. Tá? Mas então, assim... o planejamento bem definido, ele tem que ter objetivos, tá? E a definição de objetivos ainda diz ali, né? Às vezes as pessoas se enganam, tá? Normalmente confundem objetivo com propósito, não é, tá? Porque um é uma intenção e o outro é um rumo. Então, objetivo não é um resultado qualquer. Objetivo é o resultado máximo que se procura de uma situação, tá? Então, assim, o objetivo, ele tem dentro dele matéria de prova. O objetivo tem dentro dele 3 elementos principais: o objeto, a medida e o tempo. Oi, Sora. Assim, quando eu for traçar um objetivo para minha equipe, isso não só na área de vendas, vocês pensem bem, agora, inclusive na hora de traçar os planejamentos do nosso projeto, tá? O objetivo, ele tem um objeto, que pode ser muito bem um produto na área de vendas, tá? Uma medida, ou seja, quantidade, e o tempo. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, eu quero vender 300 unidades de... deixa eu olhar aqui. Água mineral dia. Como? Isso. 300 unidades de água mineral dia. 300 é o quê? Quantidade medida. Água mineral é o quê? Objeto, produto. Dia é o quê? Tempo. Mensuração de prazo. Tá? Esses são os aspectos principais de determinação de um objetivo. Aqui até eu coloco um exemplo, né? Os objetivos somente serão significativos se incluírem os 3 fatores tão precisamente quanto possíveis. Por quê? Porque é assim que tu vai determinar aonde a tua equipe vai chegar. Então eu botei objetivos ali, exemplos, né? Por exemplo, vender 4.000 caixas do produto A no final de um trimestre. Produto A, objeto, 4.000 quantidade, né? Método, e o período trimestre, bimestre, prazo, período. Né? Eu posso também, por exemplo, tem um objetivo ali, aumentar a participação do produto B, produto, tá? Objeto, em 20%, medida, 20% ao ano, prazo. Tem outro ali que é abrir 75, quantidade, medida, novos clientes, objeto, ao ano, prazo, tempo. Tá? Para a definição de objetivos, isso é muito importante, tá? Não esqueçam, 3 fatores. Depois a gente tem as definições dos métodos, da forma como nós vamos agir. E aí essas questões, elas estão muito relacionadas a 4 fatores, tá? Que a gente já viu um pouquinho lá quando falou em gerência de vendas, que é normas e políticas comerciais, ou seja, normas e políticas da organização. Quando a gente for falar em como chegar nesses objetivos, a gente tem que observar como funcionam as normas da organização. A gente pode solicitar ou até sugerir modificações? Pode, claro, como gerente de vendas deve. A área de vendas pode interferir, sim. Acho que está na hora de repensar nossas políticas, porque o mercado está pedindo novas situações, novas condições de prazo, tudo isso. Mas, se a empresa não modificar, tem que se observar isso.
né? Então, quando a gente fala em definição de métodos, isso é uma forma, isso é um dos quesitos que a gente tem que observar. A gente tem que observar o mercado, né? Que eu já falei no outro vídeo, se fosse agora, por exemplo, nós estaria lá. Nossos concorrentes como estão? Estão trabalhando? Estão funcionando? Estão bem, obrigado? Ou será que estão numa pindaíba também? Tá? E, por último, o meio comercial. Tá? E aí eu explicito ali cada um dos itens, né? Já estou em 10 minutos, não vou mais perder muito tempo aqui. Porque aí fala do mercado, quem são os clientes, onde estão os clientes, como é que os clientes estão se comportando, né, as normas da organização, os concorrentes, né, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do concorrente, como é que ele está em relação ao nosso planejamento, meio comercial, o clima está mudando, tem feira, como é que está a economia, do governo, o governo. E, por último, tá, que aí enquanto planejamento, a gente já falou como determinar objetivos, selecionar os métodos de ação de acordo com o panorama que o cenário está mostrando para nós. E, por último, atribuição de responsabilidades. Quem vai abraçar o pepino com o gerente? Quem é aquele cara ou aqueles caras que vão ser os responsáveis pelo alcance dos objetivos? A equipe toda, ok, mas a gente sempre sabe que sempre estoura, para não falar palavrão, né? No firiri de alguns mais do que dos outros, né? Então, assim, sempre que possível, o gerente de vendas deve envolver todos os profissionais de venda. Mas ele também deve saber que é importante a participação estratégica de algumas pessoas neste planejamento, tá? Tanto na hora de realmente planejar e ver onde é que se vai chegar, quanto na hora de definir, tu vai chegar, tu vai fazer isso, tu vai conseguir aquilo, tu vai isso. Na atribuição de responsabilidades claras, sucintas e diretas. Opa, fui para trás, para frente, aqui. Para encerrar, então, um quesito muito importante ainda dentro do planejamento de vendas, tá? Claro, o planejamento é uma coisa macro, depois a gente vai para o dia a dia, onde ele vai se desenrolar, e muito das nossas ações que foram planejadas, essas com os objetivos devidamente mensurados, quantificados e determinados, as atribuições distribuídas, os métodos traçados, isso na prática vai para onde? Para o roteiro de visitas. Tá? É no roteiro de visitas que o vendedor bota tudo isso em prática. Então, é muito importante se trabalhar um roteiro de visitas com o vendedor, controlar se esse roteiro está sendo devidamente cumprido, tá? E principalmente se ele não precisa de alguma readequação, tá? Então, até aqui tem, né? Eu coloquei uma frasezinha, né? E tudo isso torna vital um bom planejamento para que um roteiro de venda seja eficiente e vice-versa. Tá? Então, ali tem algumas dicas, né? Como conheça os horários de preferência dos seus clientes. Há clientes que preferem receber o vendedor bem cedinho, outros preferem no fim do expediente, outros têm dia certo para receber vendedor, não recebe todos os dias. Procure fugir dos horários de pico, cuidado, porque os vendedores podem se enrolar na rua e às vezes eles não conseguem atingir a quantidade de visitas por dia ou coisas assim em função dos horários de pico. Muito importante que nesse roteiro de visitas sempre esteja incluído prospecção de novos clientes, novos, independente do momento da empresa. Isso tem que fazer parte do dia a dia de um bom vendedor. Um bom vendedor não se acomoda com os clientes que já tem, com a carteira que já tem. Tá? Tenha sempre um plano B, ensine os vendedores a ter um plano B, porque tu tem uma meta para atingir, tu agenda uma visita para o vendedor, para o teu cliente, daqui a um pouco aconteceu qualquer coisa, sei lá, o cliente não pôde te receber, daí tu vai ficar parado esperando porque a próxima visita só é daqui a 1h30. Não? Sempre que possível agendar as visitas, não pegar ninguém de calça curta, né? Trabalhe por setores ou por bairros para atender os clientes, de preferência para não perder muito tempo, né?
O foco deve ser, então, sempre a perda de tempo, para não perda de tempo, melhor dizendo, né? Justamente porque a grande dificuldade que as pessoas têm é de tempo, tanto dos vendedores quanto dos nossos clientes. Tá? A otimização do tempo vai se fazer com que se cumpra as metas planejadas lá no planejamento de vendas. E a venda antes da venda, que a gente chama, né? Venda a ideia da necessidade de seu cliente atender, tá? E não do produto em si. Deixe para iniciar a venda somente quando estiver na frente do cliente. Não diz para o teu vendedor não começar a vender pelo telefone. O cliente tem que querer te receber. Tá? Então, assim, dica da hora quebrada eu tenho ali. Né? É bom tu marcar uma hora quebradinha na hora de falar com o teu cliente, porque, assim, ó, procura não colocar assim, ó, eu estarei aí, vamos supor, eu me expressei errado, procura não colocar aí, eu estarei aí às 17h45, tá? Porque se dá uma merda no trânsito e tu não chega às 17h45, chega às 17h55, né? Isso já te deixa mal com o cliente, porque tu marcou às 17h45, tu tá 10 minutos atrasado. Então, procura trabalhar com primeira hora da tarde, primeira hora da manhã, que isso te deixa um pouquinho mais livre se der algum imprevisto de tu chegar numa visita. Então, resumindo, tá? A gente tem a organização, o planejamento, o foco da administração no tempo, tá? E a parte de trânsito levados em consideração para administrar bem um roteiro de visitas. E o roteiro de visitas, lembrem-se, o roteiro de visitas é a ferramenta diária que vai proporcionar o alcance das metas do grande planejamento de vendas. Parece pequeno, mas não é. É através do roteiro de visitas que tu estrutura tudo que tu tem para botar em prática que foi planejado no planejamento de vendas, tá? Esse vídeo também acabou, 17 minutos, tô conseguindo diminuir.